Estes 75 anos para mim passaram até demasiadamente rápido. Seja bem-vindo, são 75 anos de Álamo Oliveira, homenageados pela Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro. A exposição Meu Coração é Assim reúne o melhor deste conhecido escritor açoriano, dividido entre a poesia, ficção, texto dramático e teatro. Dá lugar também ao romance, à arte e a outros suplementos literários. Vamos então celebrar esta data. Graciosa ilha. Chego como as palavras de verão que se deixam afogar no lago das sombras. Vejo a ilha na concha da mão, dormir sob o cobertor da serenidade. Sento-me ao lado do tempo como moinho parado, à espera que Dom Quixote me assalte com a utopia a trote do Rocinante. Aqui, a vida é a rendeira que se diverte a aprender a morte na sua teia de linho. E calo, na ignorância de uma laça perdida. Estou aqui sem ter jeito para ver quem navega pela penumbra misteriosa de nevoeiro. Às vezes, esqueço que não posso ver o mundo sem arredar a cortina das araucárias, a rédua peliçada de silêncios, e só uma garça rasga o céu com a liberdade de seu voo. Ah, se a ilha moesse esta solidão e adesse aos ventos da memória, talvez soubesse o seu nome de forma graciosa e a inscrevesse como um sonho que se avista na linha do mar. Apenas. É assim que a poesia surge, entoada na voz, em forma de força para cada dia. A 2 de maio de 1945, nascia na freguesia do Raminho José Henrique Álamo Oliveira. São 75 anos de uma vida de mãos dadas com a escrita. Hoje ensina-nos que todos os erros servem de lição ou inspiração para bons textos. Estes 75 anos para mim passaram até demasiadamente rápidos, e isto porque houve coisas que fiz e que gostei muito de as fazer, outras que fiz e que não me importei muito de as fazer, mas que tinham que ser feitas, mas tinha muito mais coisas que eu gostaria de fazer. Agora, dizer assim, por exemplo, se fosse hoje eu apagaria isto e isto, também não me dá para isso, porque acho que aprendi também com os meus erros, aprendi muita coisa com eles e, portanto, foi até bom que os tivesse cometido. Por volta dos seus 14 anos já descobria a paixão pela escrita. Aos 16 concluiu a sua primeira peça de teatro. Tive professores que sabiam puxar para os seus alunos e sabiam estimulá-los, embora muitas vezes a gente a pensar quase pela negativa. Por exemplo, eu tive um professor de psicologia que se fizesse 4 erros, se eu fizesse 4 erros de ortografia dentro de um ponto escrito sobre psicologia, apanhava 0. E para levantar um 0 numa escala de 0 a 20 era muito difícil de conseguir-se. Mas era assim, portanto a gente quase que se sentia obrigado a aprender a escrever corretamente em português. E eu tive professores que nesse aspecto também me estimularam bastante.
É um dos mais célebres escritores dos Açores. Já foi condecorado diversas vezes, agora é tempo de ser homenageado pela Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, através de diferentes elementos expostos em vitrines, quadros e meios digitais. Dá-se a conhecer aquele que é o testemunho vivo da riqueza da literatura açoriana. Dada a obra literária vasta que tem e multifacetada, seria de todo um interesse para a biblioteca homenagear um escritor da ilha, mas um escritor com projeção internacional e que obviamente deu muito de seu à ilha onde nasceu e à região, aos Açores nomeadamente. E portanto a variedade da sua obra e a importância dela, entendemos que os 75 anos de vida seria um momento oportuno para o fazer. Em virtude da pandemia, portanto, a data seria no dia 2 de maio, não foi possível celebrá-lo, estamos a celebrá-lo agora e vai decorrer até o final do ano. Diz que nunca foi de cruzar os braços, indo cada vez mais longe, dando lugar também à arte e à intervenção na sociedade. Eu nunca fui uma pessoa de assentar muito num estilo só. Ou num roteiro de escrita só. Eu sempre que precisei escrever poesia, sempre que senti que devia escrever poesia, escrevi, mas também sempre que senti que devia contar uma história e daí tirar algumas conclusões para mim e para os outros. Eu também escrevi ficção e também sempre que quis, sobretudo, e essa escrita foi para mim a mais apaixonante, que foi a teatro. Isto porque o teatro tem aquela vantagem de nos pôr, de ser uma pessoa só que escreve e ter que inventar as outras personagens todas e, digamos, que entrar em conflito com elas, com essas personagens, de forma a criar a ação e movimento em cima de um espetáculo de teatro e num palco e portanto isso implica que a gente que um escritor de teatro tenha que ser de facto muito inventivo, porque senão a coisa cai, a peça, o próprio espetáculo cai. Está organizada pela vida, portanto é uma cronobiografia, portanto a vida do próprio autor, e depois pela obra, dividida em géneros. Como lhe dizia no início, o Álamo Oliveira, ao contrário de outros artistas e escritores, tem a sua obra dividida por diversos géneros e todos com intensa atividade, ou seja, tem muita poesia, tem muita ficção, tem texto dramático, tem outro tipo de intervenção social. Por exemplo, ele foi organizador de muitos suplementos literários em diversos jornais da região que perduram, alguns perduraram durante décadas. E, portanto, como o Vento Norte e outros, é importante também sublinhar, e nós fizemos isso na exposição, portanto está dividida pelas áreas que tratou: poesia, ficção, texto dramático e o teatro. É indissociável o seu papel do grupo teatral Pentro. E finalmente a parte dos suplementos literários, dos ensaios de outros escritos, que também foi naturalmente importante. Tínhamos muita mais documentação, é impossível num espaço limitado ter tudo o que se gostaria de ter, mas pensamos que temos uma representação significativa de todas as áreas. Pela caneta que lhe leva a escrever, tenta transmitir as suas preocupações. As memórias da ditadura e da guerra do ultramar entrelaçam-se com os seus textos. Na altura que eu começo a escrever, evidentemente escrever tinha que se dizer alguma coisa. E isto porque fazer literatura, ou melhor, escrever o que quer que fosse, que não dissesse nada às pessoas, que não contrariasse o próprio regime, que não dissesse, digamos, uma espécie de verdade mais humana e também mais sociável, isso era um bocado complicado. E era um bocado complicado porque o menos que faltava era gente a escrever a favor do sistema e, portanto, o que interessava ali naquele caso era de facto criar alguma oposição em termos de escrita e que pusesse também as pessoas a refletir um bocadinho sobre a sua real situação política e social. E portanto, toda a minha geração fez isso.
E então inventámos muita coisa, como por exemplo os suplementos culturais nos jornais, em que a gente escrevia coisas que às vezes a censura cortava, mas a gente também já fazia aquilo de propósito, porque era também importante deixar, por exemplo, o espaço onde iria um determinado poema e que a censura cortava, como era composição a chumbo, tirava-se aquelas linhas para fora e o espaço saía em branco, portanto toda a gente ficava a saber que a censura tinha metido ali o seu lápis azul, como eles chamavam. Também, se não fosse essa utilidade da escrita, essa utilidade social e política da escrita, nesse meu tempo acho que não valeria a pena escrever. Eu tive muito gosto de ter pertencido a essa geração de gente que foi capaz de enfrentar um pouco a força e o poder. Escreve apenas o que conhece, quer seja sobre as pessoas de cá ou de quem procurou uma vida melhor na diáspora. A imigração para mim foi de facto um daqueles assuntos que mais me traumatizou. E isto porque a minha família, por exemplo, foi toda para fora. E portanto, de uma casa de 7 pessoas, de repente éramos 3. O resto foi tudo embora, quer dizer, e portanto, e mesmo assim, as 3 que ficaram, mas por pouco tempo até. Mas, de qualquer maneira, a imigração para mim foi sempre, de facto, um problema, e foi sempre uma luta muito grande. Aliás, toda a minha escrita, no princípio, reflete isso. Reflete mais isso do que outra coisa qualquer. As minhas peças de teatro é a mesma coisa, desde Uma Nossas Vezes Pensei em Ti, passando para A Missa Terra Lavrada e depois também o Pão Verde e as Fábulas, etc. Mas que houve uma série a imigração para mim foi sempre essa espécie de pesadelo que me perturbou. E, portanto, para mim foi muito importante ver depois como é que eles se foram ver e sentir como é que eles se foram realizando nessas terras estranhas, como é que gente que mal sabia ler e escrever, que não dizia uma palavra em inglês, chega, por exemplo, àquelas terras e dali a menos de um ano está a desenrascar-se perfeitamente, sem que se fosse aqui nunca passariam da cepa torta, e lá pelo menos conseguem uma coisa fantástica, que é chegar a casa e abrir o frigorífico e terem tudo quanto precisam para se alimentarem, que era uma coisa que aqui às vezes não havia. E eu digo isto a começar pela minha casa. E por falar em diáspora, a exposição também ganha uma vertente virtual e interativa, não só devido à pandemia, mas também para chegar a quem está longe. O mesmo estende-se aos jovens, que cada vez mais são atraídos pelas tecnologias. Importa aproximá-los dos autores açorianos, que não são conhecidos nos planos nacionais. Tivessem o livro também como um objeto. E é por isso que eu tenho sempre o cuidado de que os livros, em dizer também que os livros devem ser bonitos. Penso também que o livro é uma coisa muito mais transportável que um mini, mesmo que seja um desses computadores de bolso. Quer dizer, penso que o livro é sempre mais interessante de ter, de manusear, inclusivamente de cheirar papel, cheirar a tinta. É muito mais do que aquele ruído muito subtil do computador e que, sobre outra coisa também, é que faz muito menos mal aos olhos. Tivessem em conta que enquanto que uma leitura online é uma coisa muito, como é que é dizer, muito subjetiva, eu posso esquecê-la no momento a seguir. Se me acontecer isso com um livro, eu posso sempre pegar no livro e lembrar daquilo que esqueci. A nossa preocupação nas 3 últimas exposições foi criar uma componente virtual. Esta exposição do Álamo Oliveira ainda terá uma mais acentuada em virtude da pandemia, ou seja, para além desta exposição física que aqui vem, está a ser já criada e brevemente terminada uma exposição virtual que constará depois no nosso site, ou seja, será possível visitar a exposição apenas virtualmente para quem tiver interesse
E do nosso ponto de vista, por exemplo, o Álamo tem uma ligação muito forte às comunidades, à diáspora açoriana, portanto, dos Estados Unidos, Brasil, Canadá, e é possível também às pessoas que não estando cá, em virtude das viagens estarem condicionadas, também poderem visitar a exposição. Os jovens sentem também muito este apelo do ecrã e das tecnologias. Como verão, no ecrã touch que temos é possível ter acesso à exposição integral, incluindo até a visita ao catálogo. Portanto, o catálogo está na íntegra em suporte virtual. No televisor também temos a passar continuamente um documentário sobre a vida, os lugares do escritor e, portanto, que permite também conhecer mais o perfil do homem por detrás dos livros e da escrita. Importa homenagear em vida para o escritor, mais do que ser relembrado, quer ser lido. É este o legado que pretende deixar. O ser lembrado, só por ser lembrado, penso que é muito pouco. Eu gostava, de facto, muito mais que as pessoas lessem isso que deixo, bem ou mal, mas que deixo. E portanto, eu antes queria isso, efetivamente, do que o estar a ser lembrado assim como quem pega num ramo de flores e o põe em cima da sepultura. Eu espero que não gastem muito dinheiro ou que não gastem dinheiro em flores quando eu morrer. Façam com esse dinheiro outras coisas que são muito mais importantes fazer do que isso. O trabalho foi um trabalho bastante moroso. A criação de uma exposição pode demorar entre 6 meses, às vezes 1 ano ou mais. E, portanto, tudo o que agora vemos tem um trabalho de recolha exaustivo dos técnicos da biblioteca. Para além disso, há aqui uma participação muito curiosa. Normalmente as exposições que se fazem não são por pessoas que estejam entre nós. E isto limita e, de certa forma, passa a ser a interpretação de quem estuda e de quem recolhe o material. Neste caso, nós tivemos a grande ajuda do próprio escritor e, portanto, ele foi ao mesmo tempo o homenageado e o curador da sua exposição. E assim foi possível ter acesso a inéditos que estão patentes, ou seja, poemas não publicados do autor e a outras curiosidades de que outra forma não teríamos se apenas tivéssemos acesso ao espólio. Com a ajuda dele foi possível ele indicar aquilo que considerava mais relevante e, portanto, a exposição e o próprio catálogo também vivem muito disso, da perspectiva do autor sobre a sua própria obra. As perspectivas para o futuro são muito relativas, mas eu também não estou a pensar muito nisso. Eu estou a pensar em continuar a fazer as coisas que estou a fazer e em chegar com elas ao fim, algumas delas, outras se calhar vão ficar pelo caminho, não sei, mas também depende muito da minha forma de encarar o cotidiano e de encarar a minha própria vida. Felizmente há uma coisa que eu também tenho que dizer, tenho sido uma pessoa que nunca teve doenças graves e, portanto, uma pessoa mais ou menos saudável sempre, e isso tem-me permitido, de facto, um outro tipo de agilidade no trabalho que alguns meus companheiros de escrita já não tiveram tanta sorte. E eu tenho tido isso. Vou continuar a fazer coisas, isso sem dúvida nenhuma. E vou continuar a fazer coisas daquelas desde a letrinha para a marcha, quem quiser eu faço. Aquilo é das coisas mais divertidas que a gente pode fazer, é aquilo. E portanto não vale a pena estar a pensar neste momento assim em grandes tristezas, nem nada disso. O meu coração é assim, tal e qual como conhecem. Álamo Oliveira apresenta-se desta forma, com a certeza de que não consegue ficar parado. A escrita será até ao fim, ou pelo menos enquanto tiver algo para dizer, que na verdade ainda é muito. Agradecer à Biblioteca Pública a ideia que teve na realização deste aniversário, de agradecer a todas as pessoas, minhas amigas, que estão a participar nos painéis e que vão participar nos recitais de poesia, nos concertos de música que também vão existir, no Teatro do Alpendre, aqui nesta própria Junta de Freguesia, que também está aqui a preparar 2 dias dessas comemorações aqui em cima no Raminho, e agradecer aos órgãos de comunicação social que de facto têm estado extremamente atentos a este acontecimento, e isso para mim orgulha-me bastante.
A exposição está aberta ao público em geral, apesar de pretender aproximar os jovens e alunos de diferentes escolas dos escritores e poetas açorianos. Até 5 de novembro pode visitar este trabalho, que também estará disponível online. Quanto a mim, despeço-me por hoje. Até à próxima.